No capítulo 19 de Isaías, o Senhor Deus continua emitindo juízo sobre as nações ímpias, e dessa vez é o Egito. Aqui o Senhor Deus, ele vai destruir aquilo em que confiamos. No capítulo 18, o Senhor Deus deixa claro para o povo dele, olha, alianças desnecessárias, não adianta você e eu fazermos alianças para fugir do propósito da soberania de Deus. Precisamos ser submissos a ele. E aqui no capítulo 19, o Senhor Deus ele vai mais além, ele destrói aquilo em que confiamos. No caso do capítulo 19, ele vai destruir o Egito, que era para Israel um refúgio, a última esperança antes do ataque dos assírios. Mas o Senhor Deus vai destruir também o Egito e mostrar que ele quer que o meu e o seu coração esteja confiado nele. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho. Isso vai fazer com que você seja avisado ou avisada sobre novas publicações. Não esqueça de deixar o like, se você puder, deixa o like agora. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para você ter acesso a conteúdo e gravações exclusivas. E me siga lá no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar mais conectados. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 19, a partir do versículo 1, está escrito assim: advertência contra o Egito. Se você estudou comigo aqui, capítulo 14 de Isaías, você vai lembrar que tem exatamente essa mesma palavra, uma advertência. O Senhor Deus está chamando a atenção, o Senhor Deus está advertindo. Havia a possibilidade de arrependimento? Sim, havia, mas nós vamos descobrir que os egípcios não buscaram isso. O Senhor Deus ele vai começar sempre nos advertindo. O Senhor Deus ele vai começar advertindo você e a mim. O Senhor Deus vai chamar a nossa atenção. Antes de emitir juízo sobre a nossa vida, Deus vai chamar a nossa atenção. Ele vai querer falar comigo e com você. E se o nosso coração estiver endurecido, então nós vamos precisar assumir as consequências. Então ele continua: vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Os assírios, que são usados por Deus aqui para emitir juízo contra essas nações, viriam até o Egito e também lhes destruiriam. E de uma forma muito semelhante à das pragas, você lê lá em Êxodo, a partir de Êxodo capítulo 8, até o Êxodo capítulo 10, o derramamento das pragas deixa o Egito e os deuses egípcios envergonhados. O Senhor Deus pega elementos, cada uma das representações dos elementos, a representação de cada deus, na verdade, o Senhor Deus usa como uma praga. Cada um dos deuses do Egito, o Senhor Deus utiliza como uma forma de virar-se contra o próprio Egito. Então aqui da mesma forma, os ídolos do Egito tremem diante dele. Meus irmãos, o nosso Deus é soberano. Quem é o Deus das nações hoje em dia? O dinheiro, as finanças. E nós vimos na pandemia, nós estamos vendo que uma das principais áreas de todo mundo afetada foi exatamente as finanças. O mundo ainda está se recuperando, se reerguendo. No caso da nossa nação, vai levar muito tempo para que nós nos recuperemos desse baque. Porque quando o Senhor Deus emite juízo contra as nações, ele vai exatamente no coração da sua idolatria. Ele vai exatamente onde está o seu coração. Versículo 2: incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho. Cidade lutará contra cidade, reino contra reino. Se você é minimamente ligado nas notícias do Brasil ou percebe um pouco o que está acontecendo no ambiente político, você vai ver que os brasileiros estão contra os brasileiros. Você vai ver que, politicamente falando, nós estamos divididos em dois grupos e um é fervoroso contra o outro. Meus irmãos, isso é fruto do juízo de Deus, tá? Olha o que Deus diz aqui. Eu vou ler o texto para vocês. Eu incitarei egípcio contra egípcio. Deus estava julgando o Egito e o que é que Deus faz? Ele vai colocar egípcio contra egípcio.
um contra o outro, pessoas da mesma nação brigando um contra o outro. Eu sofro, né, quando eu vejo muitas vezes cristãos envolvidos nesse tipo de coisa. Tem cristão que não abre a boca para falar de Jesus porque tem vergonha, por uma série de motivos. Mas é fervoroso quando se fala de política. Mas é fervoroso quando se fala em defender seu candidato. E briga mesmo, e luta mesmo. Perceba que nesse contexto aqui, egípcio contra egípcio, brasileiro contra brasileiro, é um sinal do juízo do Senhor Deus. Cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Divisão, meus irmãos, é sinal, é sinônimo de juízo. Esteja atento, você está sendo um agente nas mãos do Senhor Deus, um agente de edificação ou um agente de divisão. Nas mãos de Deus, você é um promotor de paz ou você é um promotor de guerra? Pense nisso. Versículo 3: egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. A nação egípcia era conhecida exatamente por ser era mais ou menos os Estados Unidos dos nossos dias. Era uma referência de tecnologia, de ciência, de infraestrutura. Mas aqui o Senhor Deus diz que quando o juízo de Deus fosse emitido, os seus planos resultariam em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios e os adivinhos. Eles buscariam, visto que os seus planos naturais não resolveriam, eles continuariam buscando seus ídolos, seus sábios, né? As pessoas que consultam a necromancia, o espiritismo, eles buscariam todas essas coisas. Mas veja o que o texto sagrado diz: então entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. O que é que esse texto está querendo nos dizer? Que embora eles buscassem nos seus ídolos, embora eles buscassem naquilo que eles confiavam, eles acabariam sendo dominados pelo rei assírio. A Assíria acabaria destruindo-os, a Assíria acabaria subjugando-os. E é tão interessante porque ele diz aqui que um rei feroz dominará sobre eles. Se você lembrar, se você puxar aí na memória, você vai lembrar que o Egito foi um rei feroz, foi um senhor feroz contra Israel, subjugou o povo de Deus e agora eles mesmos serão subjugados. Uma outra área do Egito que o Senhor Deus vai punir é os seus recursos naturais. Versículo 5: as águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco. Se você perceber, eu gosto muito, quando eu leio a Bíblia, eu procuro conhecer o contexto atual, é o contexto em que foi escrito, na verdade, e nós sabemos aqui, né, como eu falei no começo, e esse povo que Deus vai usar para emitir juízo contra essas nações são os assírios. Então Deus vai usar os assírios para emitir juízo contra o Egito, contra a Babilônia e também contra o seu povo, Israel. E no caso do Egito, o Senhor Deus vai usar os exércitos assírios, mas também vai ferir a natureza, e as águas do rio vão secar. Como povo brasileiro, nós estamos extremamente divididos. Nós estamos passando por um momento de muita adversidade. E agora, recentemente, qual é o novo perigo que nos cerca? A da falta de energia, por causa da escassez de água nas usinas. Meus irmãos, é tempo de clamar ao Senhor. É tempo de orar a Deus. É tempo de parar de brigar uns contra os outros e clamar ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação. É tempo de defender nossos interesses próprios e buscar a paz da nação, porque está muito claro, pelo menos para mim, está muito claro que essa palavra é muito parecida com o que nós estamos vivendo. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco. No caso do Egito era quem? O rio Nilo. Se o rio Nilo secasse, o Egito quebrava, porque toda a estrutura do Egito dependia, meus irmãos, do bom funcionamento do rio Nilo. Se o rio Nilo não tivesse água, não cumprisse suas estações normalmente, o povo quebrava.
O Senhor Deus continua no versículo 12 dizendo: onde estão agora os seus sábios, que lhe mostrem se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Meus irmãos, na pandemia nós vimos muito disso, né? Quando a pandemia começou, um dizia uma coisa, outro dizia outra, um dizia não, só quem vai morrer são as pessoas idosas que têm comorbidade. Depois dizem, não, vai ser qualquer pessoa que tenha comorbidade. Depois, não, qualquer um poderia morrer com ela. Nós vimos um povo confuso, líderes confusos, sábios confusos, e ainda vemos hoje. Por quê? O nosso Deus, Ele é soberano. E Ele faz exatamente isso contra o Egito. Onde estão os seus sábios agora, Egito? Onde estão agora os seus resolvedores de problema? Eles não podem fazer nada. Deus está destruindo, minando, pouco a pouco, a confiança de Israel. Por que, Diego? Porque Israel esperava, no contexto desse texto, Israel esperava que fazendo uma aliança com o Egito, eles pudessem resistir ao ataque assírio. Mas isso também não aconteceu. Versículo 25. O Senhor dos Exércitos os abençoará. Meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Se você ler o texto, você vai ver que vai ter uma promessa de que Israel governará sobre todas essas nações. E você vai ver no versículo 25 que depois Deus vai chamar a Síria, Egito, Israel, todas essas nações de meu povo. Quando é que isso vai acontecer, Diego? Quando é que o Senhor dos Exércitos vai chamar de meu povo a essas nações que neste momento ele está emitindo juízo? Isso vai acontecer, meus irmãos, quando o Senhor Jesus vier governar sobre a terra. Isso vai acontecer no governo de Deus, tá? Isso vai acontecer quando o Senhor Jesus restaurar a humanidade. E eu acho muito bonito esse texto, porque o Senhor Deus vem falando sobre juízo, 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 que vai derramar sua ira, que vai derramar seu poder, mas no final ele restaura. Assim é na nossa vida. O Senhor Deus, ele não pune, ele não emite juízo com prazer. O prazer de Deus é a restauração. Mas infelizmente a dureza de coração, meus irmãos, é que nos distancia. Então ele diz, olha, a obra das minhas mãos e Israel, a minha herança. Somos obra das mãos do Senhor Deus. Ele tem prazer em nós, mas nós precisamos viver debaixo da sua vontade. Talvez, eu não sei, o Senhor Deus esteja destruindo aquilo em que você confia, aquilo que é um ídolo no seu coração. Muitas vezes nós nos perguntamos, e se Deus tirar isso ou aquilo? O que vai ser de mim? Meus irmãos, pode perecer tudo, pode se acabar tudo, mas se permanecer Deus, tem jeito, tá? Nós vamos conseguir. O que não pode faltar é Deus. Amém?